Foi em meados de janeiro. A vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, do União Brasil, protocolou um projeto de lei para proibir a contratação, com dinheiro público, de shows, artistas e eventos abertos que envolvam, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime ou ao uso de drogas. O texto não citava nenhum nome ou gênero musical, mas tinha um foco: apresentações com público formado por crianças e adolescentes. Nas redes sociais, a vereadora chamou o projeto de Lei Anti-Oruan. Se depender de mim, artistas como Oruan ficarão proibidos de fazer show aqui na cidade de São Paulo com o meu e com o seu dinheiro. Oruan é um cantor de trap de 23 anos que acumula quase 9 milhões de seguidores numa rede social. Com frequência, as músicas dele figuram entre as mais ouvidas dos aplicativos de streaming. Em 2024, ele se apresentou em eventos como Rock in Rio e Lollapalooza. Para de mentir, olhar na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. E foi nesse segundo festival que Oruan apareceu com uma camiseta estampada com a palavra liberdade e a foto do pai, Marcinho VP. Marcinho VP é o codinome de Márcio dos Santos Nepomuceno, preso e condenado por crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Apontado como líder de uma facção criminosa, Marcinho VP é ainda acusado pelo Ministério Público por associação criminosa e lavagem de dinheiro. A vereadora paulistana tem feito uma campanha para que outros vereadores e deputados do país encampem sua ideia. Acabou virando alvo de parte dos seguidores de Oruan. Em razão disso, a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar incitação ao crime, injúria e difamação contra a vereadora. Num dos vídeos que serão investigados e postado por Oruan, um homem diz que a vereadora tem de tomar um jack, que é uma gíria que significa ser estuprada. Em cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e Vitória, projetos semelhantes já foram apresentados nas câmaras. E em fevereiro, um projeto chegou até Brasília. O deputado Kim Kataguiri, do mesmo União Brasil da vereadora, tenta fazer o texto andar na Câmara dos Deputados. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a discussão de projetos de lei que querem coibir shows que façam apologia ao crime. Eu converso com Danilo Simrot, doutor em Direito pela USP e pesquisador cultural. Ele é autor do livro Funk na Batida, Baile, Rua e Parlamento. E com Braulio Lorentz, editor do G1 Pop Art. Quarta-feira, 12 de fevereiro. Danilo, o projeto de lei chamado de Lei Anti-Oruan levanta o debate sobre apologia ao crime em músicas. Você pode nos explicar o que diz o Código Penal sobre apologia ao crime e qual a diferença em relação à incitação ao crime? Olha, tanto o crime de apologia quanto o crime de incitação estão no capítulo, dos crimes contra a paz pública. E esse é um grande problema, porque, por um lado, quando a gente pega o crime de homicídio, é uma coisa muito fácil, de você verificar se houve ou não houve um homicídio. Da mesma forma, um furto ou um roubo. Mas quem que diz se a paz pública foi violada? Isso é uma questão muito subjetiva. No caso do crime de incitação ao crime, o artigo 286 diz que o crime consiste em incitar publicamente a prática de crime. A pena é detenção de 3 a 6 meses ou multa. Quer dizer, incitar no sentido de você incentivar a pessoa a cometer crime. Já o crime de apologia, que está no artigo 287, diz que o crime é fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Apologia no sentido de elogiar, de homenagear. É claro que muitas vezes as duas condutas andam juntas, mas não necessariamente. Você pode homenagear e elogiar uma determinada conduta criminosa sem que você necessariamente esteja incitando as pessoas a praticá-la. Mas muitas vezes elas vêm juntas, caminham juntas. E me fala uma coisa, é crime, então, cantar ou compor uma música elogiando facção e falando sobre armas e drogas? Essa questão é muito delicada, porque quando a gente entra no âmbito da liberdade de expressão e da liberdade artística, a zona fica bastante cinzenta, tá certo? Não, claro que não existe liberdade de expressão absoluta, a própria Constituição prevê alguns limites, você não pode, a pretexto, da liberdade de expressão, por exemplo, promover ofensas racistas, discurso de ódio, enfim. Agora, existe toda uma zona cinzenta que é justamente
é o juiz, no caso concreto, que vai avaliar se aquele artista ele está, naquele caso concreto, fazendo apologia ou não. Porque aquele artista ele pode simplesmente descrever uma realidade, né? Ele pode refletir um determinado fato social, sem que necessariamente ele esteja dizendo que aquilo é legal, que aquilo é bom. A gente tem que lembrar que existe uma diferença, inclusive, entre o cantor e o eu lírico, né? O autor e o eu lírico, né? Que é um personagem. Então, eu posso fazer uma música, por exemplo, em que o eu lírico é uma mulher submissa, né? E não necessariamente eu estou dizendo que é legal para as mulheres serem submissas, que eu estou respaldando que eu estou dizendo que aquilo é bom. Eu posso, inclusive, fazer uma música em que o eu lírico é uma mulher submissa, mas para criticar, né, o machismo, a misoginia. Determinadas figuras, né, como bandidos, são glamorizados, e não é só no Brasil, né? Nos meios de comunicação de massa, no cinema, né? Quantos personagens a gente não vê nos filmes que são bandidos, e aí as pessoas costumam imitar os bordões, nos videogames, né? Quantos e quantos jogos, né, não existem em que o objetivo do jogador é matar pessoas andando na rua, né? Como se você fosse um assassino, ou um traficante, um assaltante, e não necessariamente a pessoa vai viver aquilo, né? Aquilo está no terreno da ficção. Então é muito importante separar ficção da realidade. Mas com a criação de uma lei específica municipal, não se consegue proibir que recursos do Tesouro Municipal sejam usados para esse tipo de evento? O que ocorre quando a gente fala, por exemplo, sobre o tratamento que o Estado dá ao funk, é que muitas vezes essa restrição se dá não pela via do direito penal. Por quê? Porque o que ocorre no Brasil é que apenas os deputados federais e senadores podem legislar em matéria penal. Então, os vereadores e os deputados estaduais, impedidos de legislar em matéria penal e em matéria processual penal, muitas vezes acabam recorrendo ao direito administrativo para restringir ao máximo a realização de bailes funk. Então, se um vereador, por exemplo, aprova, né, uma lei, consegue aprovar uma lei de direito administrativo que impõe uma série de requisitos para a realização de baile funk, né? Então, é preciso ter autorização do batalhão da Polícia Militar, é preciso ter câmeras de vigilância, detectores de metais, ambulâncias, enfim, isolamento acústico, e esses requisitos não são cumpridos, e o baile é realizado de forma irregular na rua, né, sem autorização do poder público, o prefeito pode acionar, ou qualquer cidadão, a polícia militar para agir. E aí não necessariamente aquelas pessoas estão cometendo crime, né? É que existe um poder de polícia justamente, né, para reprimir essas pequenas ilegalidades que não necessariamente são criminosas. Esse projeto ele foi protocolado na Câmara Municipal em janeiro pela vereadora Amanda Vettorazzo, e esse projeto ele busca impedir que a administração municipal, ou seja, que a prefeitura contrate shows, artistas que façam apresentações voltados para crianças e adolescentes, então para o público infanto-juvenil, artistas de shows que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas. Então, neste caso, né, desse PL da vereadora Amanda, a gente não está tratando de um PL que muda ou acrescenta um artigo no Código Penal, porque ela nem poderia fazer isso, ela não tem competência para fazer isso, né? Ela é uma vereadora, não é uma deputada federal. O que a gente está vendo é um projeto de lei em matéria de direito administrativo que impede o poder público de contratar com recursos públicos artistas acusados de fazerem apologia ao crime em suas letras. Olha, esse projeto não traz nada a mais. Eu diria que ele é supérfluo, ele é desnecessário no sentido de que já existem várias leis no Brasil, né, que protegem a criança e o adolescente à exposição de conteúdo inadequado para a sua idade, né, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem condutas que já estão criminalizadas. O que acontece muitas vezes, isso é muito comum, é que o parlamentar, querendo visibilidade, querendo chamar atenção, querendo mídia e querendo principalmente acenar sua base eleitoral mais conservadora, propõe um projeto de lei, né, para que ele cause a impressão de que ele está combatendo aquele problema. Então, se o Código Penal for devidamente aplicado, se o Estatuto da Criança e Adolescente
for devidamente aplicado, não há necessidade nenhuma de criar mais uma lei. Agora, o que eu problematizo, no caso, é que, primeiro, que não seria necessário, né, você aprovar esse projeto, uma vez que o gestor público municipal, ele tem liberdade, ele tem uma margem, né, de discricionariedade para escolher as atrações culturais num determinado evento aberto ao público, conforme o público-alvo. Então, é claro que se existe um artista, né, que está associado a um tipo de música que o gestor julga que é inadequado para menores de 18, ele não vai programar um show daquele artista num ambiente em que crianças e adolescentes estarão presentes, né? Ele não precisa que nenhuma lei proíba ele, né? Existe uma razoabilidade, existe um bom senso. É autoritário você proibir, né, de antemão, porque o que o projeto de lei acaba muitas vezes fazendo é instaurar uma espécie de censura prévia. Quer dizer, o gestor ele fica, de certa forma, se sente pressionado a não programar determinados artistas, né, presumindo que esses artistas vão fazer, enfim, apologia nos shows deles. E a gente sabe que os artistas muitas vezes moldam o seu repertório de acordo com o público que está lá. E muitas vezes acaba havendo uma certa discriminação, apesar do projeto de lei não citar o funk, né, diretamente. Ele não trata especificamente do nome, não consta do projeto o nome do Oruan, mas a própria vereadora e outros integrantes do MBL, que é o movimento do qual ela faz parte, eles criaram um site com esse nome de Lei Anti-Oruan, com a proposta de nacionalizar essa campanha para que vereadores de outras cidades possam pegar o PDF desse projeto, apresentar nas câmaras municipais. E ela também, em uma série de vídeos, se referiu diretamente a Oruan. Mas quando o projeto de lei fala sobre apologia às drogas, ele não diferencia drogas lícitas de drogas ilícitas. Até porque, se o critério for pensar no bem-estar e na saúde da criança, do adolescente, pouco importa se a droga é lícita ou ilícita. A gente tem que lembrar que no Brasil, menores de 18 não podem consumir bebida alcoólica. No entanto, o que nós vemos, né, são muitos prefeitos, né, em várias cidades do Brasil, contratando shows de artistas, né, que não são do funk, muitas vezes são do sertanejo, do forró, que cantam músicas que fazem apologia à bebida alcoólica. E essas músicas estão sendo cantadas, né, num espaço frequentado por crianças e adolescentes, muitas vezes, inclusive, com publicidade dessas marcas de cerveja, ou, enfim. Me parece que o projeto de lei tem como alvo específico determinados artistas. Não é à toa que a própria proponente do projeto de lei o apelidou de lei anti-Oruan, né? Quer dizer, ela, apesar de não estar no texto da lei, aí ela própria entrega que ela tem um determinado artista como alvo, que acaba servindo como bode expiatório. Danilo, muito obrigada pelas suas explicações, participação aqui no assunto. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço, Júnior. Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Braulio Lawrence. Braulio, para a gente começar, eu queria que você explicasse, para quem não sabe quem é Oruan, qual a trajetória dele e quando ele ficou famoso. Ele começou a carreira em 2021, mas ficou famoso a partir de 2022. O Oruan, fica aí, quem não sabe, muita gente não deve saber, o nome dele é Mauro, e aí escolheu esse nome artístico que é Mauro ao contrário, que aí começou a pegar entre os fãs, todo mundo chamando de Oruan. E aí os primeiros sucessos vieram em 2022, com quase todos voltados pro trap, que é um rap mais festivo. Quando vê nós usando ouro, roupa de marca, sabe como é, né? Com uma batida mais grave, falando sobre, claro, sexo, mulheres e as coisas que ele fazia na vida dele, narrando o dia a dia dele. As redes sociais servem para narrar as coisas que ele faz e as letras também. Hoje ela quer me dar, só porque o Oruan é famoso. Ele foi aparecendo aos poucos com outros artistas desse segmento do trap, né? Que hoje, quando se fala que o rap é muito ouvido no Brasil, no streaming, é o trap, que é esse subgênero que começou em Atlanta, nos Estados Unidos, depois veio aqui pro Brasil com muita força. Então ele é parceiro de vários nomes que quem curte o estilo e acompanha o streaming sabe. Do Rian SP, do Ig, do PH.
E ele foi fazendo feats com esses artistas, né? Parcerias com esses artistas. E foi, aos poucos, pegando o nome dele e mostrando que, além de ser um influenciador, que é algo que ele sempre foi, ele também era um rapper, um trapper. Primeiro por meio dessas parcerias e depois com músicas próprias. Ele também tem um nome dele associado a um projeto que a nossa juventude aí que está ouvindo e quem também não é tão jovem, porque teve especial na Globo no fim do ano passado, no fim de 2024, ele era muito associado ao projeto Poesia Acústica, que é uma série de vídeos de rap, claro, de versão acústica, aí mais romântico e tal. Mas o ano de estouro, que todo mundo passou a falar ainda mais dele, o público já era enorme, o fandom já era enorme, mas aí todo mundo passou a falar mais, foi 2024, porque no primeiro semestre ele participou, foi a atração do Lollapalooza, e no segundo semestre foi a atração do Rock in Rio. Aí não tinha mais como não falar do nome dele. Não, vamos chegar aí então, mas eu queria entender um pouquinho mais o público do Oruan, então, porque ele é super assíduo nas redes sociais, é considerado um influenciador. Qual o perfil, então? Você falou que são os jovens no geral, é isso? Jovens e de todas as classes sociais, assim, claro, tem gente de comunidade, gente de bairro mais rico, gente de idade escolar, gente mais nova, mas uma coisa, um som e uma pegada de certa forma muito aspiracional. Muita gente vê nele, ele tem letra que ele fala que ele tá jogando FIFA enquanto tá pegando uma mina. Eu jogando FIFA, lá de boa e tal, numa vida tranquila, e ele narra essa vida tranquila dele. Claro que tem outros símbolos, aí passa por outras questões que a gente pode conversar sobre. Ele cita muitas marcas, muito luxo, uma coisa de ostentação que sempre tem. Também tem muitas citações a armas e algumas letras que narram, do ponto de vista de um assaltante, roubos, que segundo ele, claro, ficções que ele narra como se fosse um filme de roubo, mas aí tem a cena gráfica narrando. Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa Glock, Metador cria para Brasil e explode a porra do carro forte. Pra gente saber, ele tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de likes no TikTok, ou seja, é um cantor, mas é um influenciador, e isso é comum, porque hoje em dia é muito difícil você ser do ramo da música e não turbinar a sua carreira como influenciador, como manter a sua rede social ativa, porque é por lá que você consegue divulgar os vídeos, divulgar os trechos, divulgar a agenda, dialogar com a base de fãs e conseguir manter o seu perfil. Hoje é muito difícil. A gente conversa com muito artista aqui no G1 e muitos reclamam que não conseguem. Cara, eu não tenho tino, eu queria cantar e agora me vejo obrigado a fazer vídeo, ter que, às vezes, fazer dancinha, às vezes tem que entrar no jogo. É o jeito que a gente tem hoje de divulgar, né, o trabalho. Posso dividir, assim, as letras que ele canta, elas são turbinadas e chegam em tanta gente por 2 motivos. O primeiro é essa questão que eu disse, aspiracional. Quem gosta do Oruan porque quer, de certa forma, ser ele, quer ter o que ele tem, quer viver a vida que ele leva e a vida que ele mostra, claro, nas redes e nas músicas. E quem gosta do Oruan quer não só ser ele, quer ser parte da tropa do Oruan, que ele tanto repete, quer ser da turma dele, ou seja, por isso que quando ele, às vezes, marca alguma... essa pessoa falou mal de mim, e marca a arroba da pessoa, essas pessoas se sentem parte ali de uma tropa que, às vezes, atacam outras pessoas porque elas são da tropa dele, da turma dele. E aí ele tem agora um grande hit que furou a bolha mesmo, que é uma música feita em parceria com o Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo, uma figura super popular. Por que essa música é diferente das outras? Essa música, que tem um título gigante, é Ô Garota, Eu Quero Você Só Pra Mim. Ela é diferente das outras porque ela é uma música que... é uma música de flerte, de romance dos nossos tempos. Ela fala sobre sentar, que é o verbo mais conjugado na música verdadeiramente popular brasileira. Isso do sertanejo ao pop, ao rock. Todo mundo senta, claro, no contexto sexual dessas letras. E é uma música que se tornou gigante, porque é uma música das maiores candidatas a hit do carnaval. Tem dancinha, tem vídeo viralizando, tem meme. E é uma música, para os padrões Oruan, mais leve, mais romântica, mais para todo mundo ouvir. Tem ainda o arranjo, a batida do trap, aquela coisa grave. Tem a sonoridade do Oruan, mas é em sua
essência, um pop funk que poderia ter sido gravado pela Ludmilla, pela Anitta, com alguma mudança por uma dupla sertaneja de música mais festiva. Então ela é diferente por isso. E já tem mais de 65 milhões de views no YouTube. Canta pra gente um pedacinho. Eu não vou ficar devendo, mas é... Ô garota, eu quero você só pra mim. Tá toda com dinheiro que te crê. No Rio, E também ela cita uma coisa que tá muito popular nas músicas que estão no top 50 do streaming, que ela cita o jogo do tigrinho. Porque o eu lírico da música, ele fala que quer ganhar no jogo do tigrinho, e às vezes ele se dá mal na letra e se dá bem. Pra gente terminar, vamos falar então do episódio do Lollapalooza. Você citou rapidamente que ele já participou de festivais como Lollapalooza. Queria falar do de 2024. Nesse festival, ele vestiu uma camiseta pedindo a liberdade do pai dele, que é o Marcinho VP, que é um traficante condenado a 36 anos por homicídio, também acusado de formação de quadrilha e tráfico de drogas. Também tem outro ponto, que é o fato dele ter uma tatuagem no corpo dele, do Elias Maluco, que foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. Me conta o que aconteceu nesse Lollapalooza e como é que foi a repercussão. Na hora que ele vestiu a camisa, claro, foi notícia, todo mundo noticiou. Todos os repórteres de música estavam lá para cobrir uma apresentação importante, porque o trap vem crescendo nos festivais, seja no Lollapalooza, no Rock in Rio, cada vez mais. Pela primeira vez teve um dia de trap no Rock in Rio, então a gente estava lá para cobrir um show de 2 nomes importantes do trap. Mas, mano, já falei, não tenho culpa do pai que eu tenho. Não sou bandido, sou artista, mano. Papo reto, todo mundo sabe. Isso daí é uma covardia que o Estado faz. Mas o Estado faz isso daí, mano, e nunca deu nada pra nós. E aí, claro, a gente teve que ir atrás porque ele estava usando, porque ele não diz muito no palco, mas depois ele disse que, abre aspas, meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Fecha aspas, foi o comunicado que ele deu. Braulio, super obrigada pela sua presença aqui no assunto, obrigada pela aula e até a próxima. Até mais. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.